Fala, pai presente. Vídeo de hoje eu quero falar sobre uma frase emblemática que eu falei para o meu filho. Ele tem 7 anos, então ele está numa idade de... Passou daquela idade inicial de confrontar, ele está se adequando, se ajustando, ele está entendendo quem ele é na relação entre pai e filho, mas ele já está caminhando para uma outra fase da vida dele, que não é só indagar, mas ele... Pode ser que isso não aconteça com todos os filhos, mas o meu, ele não quer só a resposta, ele quer a explicação do porquê. Por que não é resposta? Então, acho que o primeiro ensinamento aqui que vale ressaltar é a questão dos porquês. Nem tudo a gente precisa explicar para o nosso filho. E aí eu passei, e isso foi um aprendizado, um amadurecimento como pai. Então, nem tudo a gente precisa explicar para o nosso filho. Tem coisa que é ordem e acabou. E eu mudei. E eu sempre falo isso, né? O processo de paternidade é um processo de aprendizado. Cada ano é um flash. Cada ano é um aprendizado. Então, chegou uma hora que ele queria explicação para tudo. E eu falei, olha aqui, tem coisas que eu preciso te explicar para que você possa aprender, e tem coisas que não tem explicação. É não e pronto, acabou. Eu mando e você obedece. Tá entendido? Então ele está se ajustando. Mas ele está numa fase agora que são novas descobertas. Eu vou falar já a frase que eu disse para ele, e talvez isso pode te ajudar e mudar, você virar a chave da tua vida com relação ao papel da paternidade. Pois bem, ele agora ele está numa fase que eu preciso corrigir com um pouquinho mais de ênfase. Não está só questionando, mas ele tem outras opções. O mundo está se abrindo diante dos seus olhos. Ele está aprendendo coisas novas. Então, a todo momento, eu preciso corrigir. Quer ver um exemplo? Quando ele está com os coleguinhas que os colegas faz algo com uma outra criança, que é o tal do bullying, isso eu vi numa festa, e eu expliquei para ele, olha, não é porque os seus colegas estão fazendo isso com aquele menino que você vai fazer. Você precisa ser e fazer a diferença. Eu estou te ensinando que não pode fazer isso. E a todo momento eu ensino. Então, aí ele, por achar que estar certo, acho que essa seria a situação mais adequada para ilustrar quem é o meu filho hoje. Ele tá tendo mais consciência de si, então tem coisa que ele acha que é certo, que ele tem razão. E eu preciso explicar. Por exemplo, ele fala, pô, mano, com os coleguinhas. E de ouvir, etc., reproduz. Então ele chega para mim, pra mãe dele, pô, mano. Eu falo, não fala assim, que eu não sou teu mano, tua mãe não é teu mano. Você fala assim com teus colegas. Não, mas eu não tô chamando você de mano. Eu falo, tá, você precisa prestar atenção no que você fala. Então, como o fato de o mundo estar se abrindo para ele traz esses aprendizados dos colegas, da escola, do futebol, para dentro de casa. E eu falo, olha, se eu não te corrigir agora, lá fora as pessoas não têm dó. Acho que o contexto mais simples de citar essa situação é isso. E o fato dessa relação mudando, ou seja, ele trazer muita coisa de fora para dentro de casa, eu tenho que podar, eu tenho que corrigir, eu tenho que explicar. E ele passou de uns tempos para cá dizendo que eu sou chato, né? Você é chato. Eu falo, não fala assim comigo, não fala assim comigo, você não pode falar assim. Aí ele para um pouquinho, ele esquece, ele volta, mas você é muito chato, não sei o que lá. Pois bem, aí ontem aconteceu isso, e hoje é o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo. Ele queria fazer uma determinada coisa lá do futebol, foi isso. Ele queria jogar de manhã e de tarde, eu falei, de manhã você pode jogar tudo bem, e à tarde não, nós vamos na casa da tua avó. E ele queria, porque queria jogar, eu falei, não vai, por quê? Eu já te expliquei, tem coisas que eu não preciso te explicar, hoje, agora é uma ordem, você vai jogar de manhã, e à tarde você vai na casa da tua avó e ponto, mas eu quero ficar só, não vai, você não tem idade ainda. E ele começou a falar, você é chato. Eu falei, não fala assim, você é chato. Aí eu falei para ele assim, escuta aqui, a mãe é mais legal, a mamãe é mais legal. E aí foi a hora que eu falei a frase emblemática que acho que vale compartilhar com vocês. A frase foi a seguinte, eu não estou aqui para te fazer feliz. Eu não estou aqui para ser legal. Eu estou aqui para te fazer um homem de bem, e para ser um vencedor na vida. Quando a gente tem noção do nosso papel como pai, a gente não entra em crise, a gente não espana com o filho, né, de gritar e querer bater, etc e tal, não que eu não corrija ele com umas palmadinhas, mas o ponto é, se você não souber qual é o real papel que você exerce ou deve exercer como pai, você vai se perder no meio do caminho. Você vai ceder. O meu filho ficou a tarde inteira não, mas ele ficou boa parte da tarde falando que queria jogar futebol de tarde. Eu falei, não, vai, acabou. Mas por quê? Por quê? Porque quem tem filho sabe o que eu tô falando. Até que chegou uma hora que ele chegou na casa da minha mãe e esqueceu de tudo, começou a jogar e, sabe, passou. Então tem coisas que nós não devemos ceder. A minha esposa, vez ou outra, ela acaba cedendo. Só que a gente precisa entender o papel de cada um. Talvez isso seja inerente ao papel da mãe. Talvez não, é inerente ao papel da mãe. A mãe tem um papel que é de dar amor, aconchego, e o pai tem que empurrar e tem que pôr disciplina. E tem que dar ordem. Então, quando você tem esse entendimento de que, e isso precisa estar claro na relação de pai e filho, de pai e filha, quem é que manda? E aqui para mim está muito claro, eu mando e você obedece. Por quê? Porque é assim que funciona. Se ele não entender esse nível de hierarquia, entra em crise você como pai e o teu filho que vai aprender a duras penas na rua quem é que manda, quem é que obedece, para aprender sobre hierarquia, sobre respeito. Então, quando você entender esse papel, pai, eu vou te fazer um convite agora, que antes de encerrar o vídeo, essa frase que vocês precisam entender. Quem ainda tem essa dificuldade de entendimento sobre o seu real papel como pai. E posso dizer, tem muita gente que tem. Posso dizer um outro problema que está acontecendo, que é um dado estatístico, metade das crianças dessa geração está crescendo longe do pai. Se ela está crescendo longe do pai, sem disciplina, e sem entender a identidade dela e do papel que o pai deve exercer na vida dela, essa criança vai ter problema. Será que é por isso que nós temos
os consultórios de psicologia lotados? Só para a gente pensar. Então, eu quero encerrar com essa seguinte reflexão. Entenda, pai, qual é o teu papel na relação pai e filho, na relação familiar, para que você não tenha crise, para que você não coloque o futuro do teu filho a perder. Porque uma vez que você tem muito bem claro, determinado qual é a relação, quem manda, quem obedece, e qual é o seu papel, vai tudo bem dentro da tua casa. O teu filho ele vai entender, porque olha que interessante, né? Quando a gente deixa muito solto, vê lá com a tua mãe, eu larguei de mão, porque essa relação de pai e filho, ela é desgastante, ela é trabalhosa pro pai, pra mãe, pro pai, né? E tem gente que vai abrir mão em algum determinado momento da vida. Você deve já ter escutado, quer saber uma coisa? Lavei as minhas mãos com você. Segue a tua vida aí e acontece. Só que a maturidade de um filho, ela pode passar os 20 anos. Tem estudiosos que dizem que é 24, 25 anos. Aí tá o filho com 12, 13 anos achando que sabe de tudo e entra em conflito com você. Você não sabe lidar com essa fase do teu filho, e aí você não, né? Mas algumas pessoas dizem aquela célebre frase, né? Lavei as minhas mãos, olha, quer saber uma coisa? Cansei de você, e deixa o filho à sua própria sorte. Isso vai dar problemas. Em algum momento, ele terá problemas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a identidade paterna, eu quero te fazer um convite lá no canal no Instagram, @paipresente10. Tem alguns livros sobre paternidade, e esses livros digitais, eles te ajudarão a entender um pouquinho mais sobre a identidade paterna, tudo bem? Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.